Fala galera, vamos falar do clássico que teremos aí nesse final de semana, domingo 18h30, Grêmio e Botafogo, né? É disputa entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo líder isolado com 33 pontos e o Grêmio com 26 na segunda colocação. O Grêmio nesse momento a 7 pontos atrás do Botafogo. Se vencer vai diminuir para 4 pontos, né? E pode aí entrar na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, galera. Vamos acompanhar todas as informações desse clássico. Temos também informações importantes. O Renato Gaúcho pediu ao presidente do Grêmio a contratação do Luan do Corinthians, né? O Luan que teve problemas essa semana com torcedores da organizada do Corinthians. O jogador está afastado, né, e não aceitou acordo para poder rescindir o contrato, já que ele tem valores a receber até o final da temporada. Fogo que enfrenta então o vice-líder tricolor gaúcho. Tudo bem, Beta? Tudo bem, Mari? Muito boa tarde para você, Marra, também para o Fernando Campos. Exatamente, confronto direto lá na parte de cima da tabela. O Botafogo tem 33 pontos, está a 7 de diferença do Grêmio e tenta aumentar essa diferença até para 10 pontos. Para isso precisa vencer e torcer também para Palmeiras e Flamengo, que jogam no final de semana, empatarem. O Botafogo está focado ainda também em encontrar um novo treinador. John Textor está empenhado em tentar trazer o português, o Bruno Lage, então continua tentando convencer o treinador a assumir o Botafogo. Enquanto isso, Caçapa tem mais essa missão contra o Grêmio, já teve a primeira missão positiva no Clássico e agora tem esse compromisso fora de casa no domingo. E para essa partida ele tem alguns problemas. Vitor Sá e o Matheus Nascimento ainda estão no departamento médico. Rafael, lateral direito, passou por cirurgia no joelho e o Segovinha, durante uma atividade dessa semana, acabou levando uma pancada, não participou dos últimos treinos, então é dúvida também para essa partida. Boa notícia é que o lateral esquerdo, Marçal, está recuperado da lesão e vai para o jogo, mas o Hugo também vinha dando conta do recado. O Botafogo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 7 gols sofridos. E quem chega agora aqui nesse Sport Center é o goleiro Lucas Perry, que vem tendo um bom desempenho ali na defesa do Botafogo. Ele falou do foco do time depois da saída do técnico Luiz Castro e também desse confronto com o Grêmio no domingo. O grupo todo está focado em fazer o melhor para o Botafogo. A gente está trabalhando muito para alcançar os resultados que a gente vem buscando, para a gente manter a regularidade que a gente vinha tendo com o Mister. E a gente recebeu muito bem o Cláudio, né? E a gente está focado em continuar fazendo um bom trabalho. O Soares é um grandíssimo jogador, né? Um jogador que jogou nos lugares mais tops do mundo. Eu acredito que vai ser um jogo muito importante, um jogo de Campeonato Brasileiro que valem 3 pontos da mesma forma que um jogo fora de casa contra o Cuiabá, um jogo contra o Goiás fora de casa que a gente não venceu. A gente tem que ter muita tranquilidade nesse aspecto de ir concentrado para fazer bons jogos e manter o equilíbrio independente de qualquer resultado que venha acontecer. A Beta fica com a gente também acompanhando o nosso papo, porque a gente tem na tela, obviamente, os grandes personagens, né, de Grêmio e Botafogo. O Luizito Soares e o Tiquinho Soares também, Soares diferentes, né? Soares com 11 jogos, o Tiquinho com 12, o Soares com 4 gols e o Tiquinho com 10. 3 assistências para o Luizito, 4 para o Tiquinho Soares no Brasileirão de 2023. Cara, é muito doido pensar nisso, né? Eu olho para essa tela, a minha cabeça ao mesmo tempo dá um certo bug, mas ao mesmo tempo é muito carismático. Porque assim, no início do campeonato você colocava, não, Grêmio, não duvidando do tamanho das equipes, tá? Do clube. Mas Grêmio e Botafogo, ele líder e vice-líder? Não ia colocar. Luizito Soares e Tiquinho Soares, na mesma imagem ali, liderando e com méritos, vários quesitos da sua equipe. O Luizito não é surpresa, mas esse paralelo é muito diferente de qualquer projeção que a gente tenha feito ali quando o campeonato estava começando, né, Marra? A gente pensava normalmente em Flamengo e Palmeiras, né? Voltando ao assunto. Mas é muito legal o que a gente está vendo no Botafogo. O Tiquinho Soares sempre foi um artilheiro, sempre meteu muito gol na carreira. E ele encaixou demais com o jeito que funciona o Botafogo. Eu tenho até as minhas curiosidades para o jogo de amanhã, porque o Grêmio tem jogado com 3 zagueiros que têm ido à caça. O central tem sido o Bruno Alves, que é o mais rápido. O Vini de um lado, pela direita. Kahneman pela esquerda. O Bruno Alves por dentro.
E por dentro, ele é o jogador de melhor recuperação. O Tiquinho vai escolher um lado para fugir do Bruno Alves? E aí, como vai ser isso, né? Vale a gente... essas brincadeiras que o comentarista faz antes da bola rolar, fica pensando essas coisas, né? Você também é louco assim? Sim. Sim, óbvio. Olha a cara dele. Fica projetando. Fica pensando nessas bobagens. E como o Grêmio entende esse jogo. O Grêmio entende esse jogo como uma possibilidade de ficar a 4 pontos do Botafogo. Também nos meus pensamentos malucos, assim como os seus, eu não imaginava que isso pudesse acontecer agora, mas é muito justo. Ninguém deu ponto para o Botafogo ou para o Grêmio, não. Eu tenho uma curiosidade nessa minha cabeça também maluca. Eu tenho essa curiosidade porque a gente está falando de Renato Gaúcho. Um cara que gosta muito de Copas. O Grêmio é um clube copeiro. Como é que vai ser administrar isso? Porque tem um confronto contra o Bahia. Se confirmar ou não uma vaga, uma sequência. Todo ano ele falava disso, né, Dom? Sim, todo ano. Priorizar. De priorizar um pouco. Mas eu acho que o Grêmio tem que tratar esse jogo com seriedade, tentar ir com força máxima. Tem que ver, óbvio, a situação do Soares. É uma situação sensível, delicada. Está muito nítido que tem uma influência muito grande dele dentro de campo. Né? A gente está falando de uma lenda, de um craque absoluto. A gente viu ali nos números, né? Como ele é importante fazendo gols, preparando as jogadas. Mas tem essa dúvida de qual vai ser o time que ele vai botar em campo. E projetando um pouco dessa parte do campo e bola, o Botafogo é muito forte pelo lado do campo, né? Sim. Também tem como é que vai ser isso de segurar um pouco um Grêmio que joga com 3 defensores, mas que solta os alas, né? Principalmente o Reinaldo, ali pelo lado esquerdo. Vai ser um jogo de xadrez. Acho que um dos grandes jogos que a gente tem no futebol brasileiro nesse fim de semana. E se o Botafogo ganhar, gente, ele vai abrir 10 pontos. Sim. O Botafogo tem passado por testes muito bem, de que ele está preparado, que ele merece a liderança do Campeonato Brasileiro. E Beto, eu acho que essa é a grande questão, né? Hoje é muito difícil alguém questionar o Botafogo. Se fossem as primeiras 2, 3 rodadas, você fala, às vezes é um acaso. Hoje é muito difícil. Só que hoje a gente também tem um fator novo que não pode ser tirado dessa conta, que é sequência de trabalho. A gente já viu que o Botafogo é capaz, mas a gente viu que o Botafogo do Luiz Castro é capaz. E o torcedor, ele confia muito no caçapismo também para manter esse trabalho. Mas é, sim, uma novidade para o Botafogo nessa narrativa, né? É sim uma novidade, mas os jogadores estão abraçados justamente com o Caçapa. O Caçapa que era zagueiro, então a defesa pelo menos parece que está bem segura, né? Ele vem passando muita coisa para esses jogadores em relação ao sistema defensivo também, que já vinha sendo sólido com o técnico Luiz Castro, como eu trouxe aqui, né? Botafogo a melhor defesa na competição com apenas 7 gols sofridos. Então, nesse ponto ali da defesa, parece que com o Caçapa também está bastante seguro. Mas vale a gente reforçar também, vocês falaram aí do Tiquinho, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols marcados. E o Botafogo tem o quarto melhor ataque da competição. Fica atrás justamente do Grêmio, Flamengo e também do próprio Palmeiras. Mas ali na frente o Botafogo também vem dando conta do recado. Vai ser um duelo bastante interessante fora de casa. E o Botafogo também com os clubes ali que enfrentou até agora da parte de cima da tabela, que já pegou Fluminense, Palmeiras e Flamengo, foram 3 vitórias. Então, o Botafogo está focado, mesmo após a saída de Luiz Castro. Aliás, ontem o Luiz Castro foi, inclusive, apresentado no Al Nassr e a torcida do Botafogo invadiu ali as redes para dar aquelas cornetadas também, desejando tudo de ruim para o Luiz Castro, mas de fato ele colocou o Botafogo aí nesse caminho, nesse trilho. E só para a gente reforçar, o Botafogo conseguiria abrir 10 pontos se Flamengo e Palmeiras empatarem, né, nessa rodada. Mas continua aí, o Botafogo na liderança, a torcida está confiante, mesmo sem Luiz Castro, página virada para eles, mas na expectativa também se fica o Caçapa ou se de fato o Textor vai conseguir convencer o Bruno Lage. Mari. Dando tudo de ruim, ela até diminuiu o tom. Pausa dramática. A pausa, o né? torcedor do Botafogo diz que está encaçapado já. Encaçapado. Ô, Beta, obrigada, viu, pela sua participação. Beijo, Mari, obrigada. A torcida do Botafogo... E tudo de bom pra vocês. Muito. Você também, Beto. Ufa. Sem pausa dramática. Na hora que tava acabando ali, ainda conseguimos pegar a mensagem. Porque a torcida do Botafogo também é muito engraçada, né? O Segovinha, a gente estava cantando antes do... Canto o dia inteiro. O dia inteiro. Vai driblar você também, né, Segovinha? Joga a bola. E os comentários do Luiz Castro são muito engraçados. O torcedor do Botafogo traduzindo para o árabe. E aí, uma enxurrada de absurdos, mas, enfim...
Porque, querendo ou não, daqui a pouco o Berton chega ao vivo com a gente também, com a parte do Renato Gaúcho, falando sobre Luan, sobre o lado do Grêmio. Vou ficar um pouquinho mais no Botafogo. Porque, querendo ou não, a gente já conversou sobre isso. Nessa adversidade, a gente sabe como o jogador também gosta de comprar a causa do grupo. O treinador pode ter a melhor ideia possível. Se o grupo não compra a ideia, não adianta de nada. Porque, no fim das contas, eles que colocam em prática. O copo meio cheio, o copo meio vazio tudo vai se perder, o Botafogo não vai conseguir manter o ritmo, etc. O copo meio cheio é pensar que esses caras falaram, a gente chegou até aqui. Sim. Foi a gente que botou tudo dentro de campo. E já deram a resposta, né? No primeiro jogo já foi um recado também. No jogo da despedida, deu para ver que ainda existia, né, um abatimento natural. Porque o grupo queria a permanência do Luiz Castro e acaba empatando na Sul-Americana contra o Magadianes. Mas no jogo contra o Botafogo amassou o Vasco. Amassou. O time focado. 2-0, né? No 2-0, fechado com o Rafael também, né? A gente vê que o time está unido. Tem uma unidade ali e a gente fala sobre defesa, que é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É importante o que a Beta falou. É o quarto melhor ataque. A gente está falando de equilíbrio. É um time que funciona bem em todos os setores. E esse é um grande mérito para um time pensar em ser campeão, é ser equilibrado e também jogando dentro e fora de casa, né? Porque a avaliação passa muito pelos pontos que você consegue morder ali quando você viaja. Não, e se você observar um pouco mais atentamente, nem precisa ser tão atento assim. Em 13 jogos são 11 vitórias. É muita coisa. Gente, cá entre nós, né? 11 vitórias em 13 jogos. Isso é uma campanha incrível. E essa gordura foi construída pelos jogadores que estão lá. Um projeto que está lá. De defesa estável, de meio campo que resolve, que marca, que quando a coisa é fechar ao lado dos adversários, o Botafogo fez muito bem. E quando a coisa é jogar em cima dos adversários pelo lado, o Botafogo fez muito bem também. Vamos então para Porto Alegre agora para chamar o Gustavo Berton, porque ele estava acompanhando agora a entrevista coletiva do Renato Gaúcho, falando sobre o confronto, sobre o jogo contra o Botafogo, Berton. Projetando também essa campanha, Luizito Soares, mas tem informação sobre o Luan, Rei da América? É isso mesmo, Mari. Um abraço para você, para quem está ligado do Sport Center. Uma informação importante dada pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, dizendo que o Grêmio vai tentar a contratação do Luan, vai tentar trazer o Luan novamente para o Grêmio. Deixa eu contextualizar, né? O Renato foi perguntado na entrevista coletiva sobre o que aconteceu com o Luan, né, nessa última semana, agredido por os torcedores do Corinthians. Ele está em litígio com o clube paulista. E o Renato, claro, deu a opinião dele sobre o fato, né? Até os conselhos que ele pode passar para o Luan. E no final da resposta ele falou, olha, eu já conversei com o presidente Alberto Guerra após a partida contra o Bahia pela Copa do Brasil, de viabilizar o retorno do Luan para o Grêmio. O Renato vai esperar passar esses jogos importantes que o Grêmio tem, contra o Botafogo, obviamente, né? Os dois times que estão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, depois tem um jogo decisivo na Copa do Brasil, e depois disso o Grêmio vai tentar mais concretamente a contratação do Luan. Claro, tem toda uma questão salarial, tem toda uma questão financeira envolvendo, né? Ele tem o contrato dele com o Corinthians, mas a principal informação é que o Grêmio vai sim tentar a contratação do Luan, já que o jogador está em litígio do Corinthians. O Renato entende que ele pode recuperar o Luan, né? O Renato tem essa característica de recuperar alguns jogadores e o Luan já deu muito certo, foi campeão da América com o Grêmio. Então essa é a principal informação da coletiva do Renato. Outra informação que o Renato passou aqui na entrevista coletiva, aí já se referindo ao jogo contra o Botafogo. O Grêmio ainda está, principalmente o Renato, né, na dependência do Luiz Soares. Será que o Luizito vai para o jogo ou não? Ainda tem essa dúvida. E tudo depende, claro, das dores do Luiz Soares no joelho. Contra o Bahia, por exemplo, ele acabou sentindo no aquecimento, acabou não participando do jogo. E agora, o Renato ainda espera um posicionamento do Soares. Se ele tiver muitas dores, obviamente não vai para o jogo, ele vai improvisar o Vina no ataque. Se as dores no joelho deixarem, o Soares vai para o jogo contra a equipe do Botafogo. E uma outra informação que deu o Renato, né? O Grêmio, depois do jogo contra o Bahia, tem uma janela, até porque o jogo contra o Corinthians foi cancelado, enfim. É a data ideal, segundo o Renato, para o Soares ir tratar o seu joelho na Espanha, que já é um desejo do Soares. Ele vem conversando com a diretoria em ir para a Europa tratar com o seu médico, o joelho direito, enfim. Tem essa janela, então é o ideal pelo Renato. Agora, vai depender também do posicionamento do Soares em relação a isso, mas foram as principais informações dessa entrevista coletiva do Renato hoje pela manhã, que até teve uma grande confusão, né? No site do Grêmio estava que o Grêmio treinaria à tarde, o Grêmio acabou treinando de manhã, foi uma correria danada, mas a gente conseguiu ouvir bem aqui a palavra do técnico do Grêmio.
Quanto à viagem dele, isso aí é entre ele e presidente e diretoria do clube. O que eu tenho que fazer é sempre procurar contar com o jogador durante os jogos. Se ele vai jogar ou não domingo contra o Botafogo, vai depender dele. No momento que ele falar que não está sentindo dores no joelho e está pronto para jogar, obviamente que ele vai enfrentar a equipe do Botafogo. Agora, se ele chegar e falar que está sentindo dores no joelho, que está impossibilitado de jogar, bom, aí entra o bom senso, né? Aí ele vai ficar de fora de novo. Então, infelizmente, aconteceu isso aí, não adianta você falar, o Luan devia estar em casa. Não, o Luan não devia estar em casa. O Luan, ele estava com todo o direito dele de aproveitar a vida. Ele quer jogar, já não é um problema meu, o problema dele com o clube. Ele quer jogar, ele vai lá e ele treina. Ele quer jogar, não coloca ele para jogar, é um problema do clube com ele, que não é problema meu, volto a falar. Agora, ele não tem direito de se divertir? Que país que a gente vive? Cadê a democracia? Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora e rendia dentro do campo, jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor, entendeu? Para você ter o jogador dentro do campo. Quem sabe não desaprende. Berton, te agradeço pelas informações também, por trazer a coletiva do Renato, tá bom? Obrigada, bom trabalho para você. Galera, essa é a situação do Luan. O Renato Gaúcho falou corretamente, se ele estava de folga, ele tem o direito sim, né, de aproveitar. Não é porque ele é jogador de futebol que ele não tem que sair e fazer as coisas que ele tem que fazer, porque ele é um profissional igual qualquer outro, igual qualquer outra profissão. E o torcedor, parece que quem não trabalha é esses caras de torcida organizada, que tá a qualquer hora do dia, os caras estão lá para fazer protesto, para fazer baderna, para fazer manifestação, para tudo. Esses caras sim parece que não trabalham. Entendeu? Porque o jogador ele tem o direito sim, ele só tem que estar no horário dele de trabalhos. Claro, ele não pode extrapolar, mas se ele chega lá no horário dele, o clube verificou, o jogador tá apto a treinar, beleza, tá tudo certo. Entendeu? Que não pode isso aí, o jogador quer jogar, mas o clube não tem interesse mais no jogador. Qualquer clube tem o direito de fazer isso, o clube não é forçado a colocar o jogador para jogar. O Luan também não fez por onde, né? E por isso não tem sido aproveitado no time do Corinthians corretamente. O jogador agora, no final de contrato, ele quer correr atrás, porque ele sabe que está desvalorizado. Qualquer clube que ele vá agora, ele não vai receber 850 mil. Não vai mesmo. Só se o Grêmio quiser fazer essa loucura de pagar 850 mil no jogador, né, que vive aí um momento aí nesses 2 últimos anos aí praticamente sem jogar, só recebendo salários altos. Entendeu? Essa é a situação. E na minha opinião, esse jogo aí contra o Botafogo vai ser um jogo bem equilibrado, porque o Grêmio também vem numa fase boa, ainda mais jogando em casa. Mas lembrando, o Botafogo também tem jogado bem também fora de casa, por isso que eu digo que é um confronto bem equilibrado. Se o Botafogo vencer esse jogo, o Botafogo vai ficar muito à frente aí na tabela, né? Porque vai abrir 10 pontos do Grêmio e vai depender também do jogo do Flamengo com o Palmeiras. Caso o Flamengo não vencer, o número de pontos ainda pode aumentar mais ainda para o terceiro colocado. E se o Botafogo, na minha opinião, terminar o primeiro turno pelo menos com a pontuação de 12 pontos à frente, eu acredito que do segundo turno o Botafogo não vai precisar nem fazer muita força para poder ser campeão brasileiro. A não ser se o Botafogo perder muitos jogos, mas se o Botafogo conseguir manter uma regularidade muito boa, não precisa ser nem a mesma do primeiro turno. Eu acredito que o Botafogo consegue levantar a taça de campeão brasileiro desse ano de 2023. Seria aí algo aí inédito e inesperado, né? Porque nenhum torcedor, nem do Botafogo, de nenhuma equipe esperava que o Botafogo tivesse um início tão bom de campeonato brasileiro, já que no início do ano o Botafogo não conseguiu nem ao menos se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, mas no Campeonato Brasileiro a equipe vem muito bem, são muitas vitórias, se não me engano são 11 vitórias e 2 derrotas do Campeonato Brasileiro. Teremos esse confronto entre as duas equipes aí, né? Domingo aí 18h30 teremos
Grêmio e Botafogo. O jogo vai ser na Arena Grêmio.